Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e junto com o Eduardo Lopes vamos moderar aí mais um Redcast. Seja bem-vindo, Du, mais uma vez aí. Valeu, Gu. Show de bola, meu amigo. Hoje a gente vai moderar mais um episódio, pessoal. O tema, né, o ransomware e uma ameaça tão persistente, né? Eu acho que esse tema foi muito falado aí nos últimos anos, de 2017 para cá. Algumas pessoas acabaram esquecendo um pouco do tema, e a gente tem muita coisa acontecendo, não só agora, né, no Brasil deu um boom aí nos últimos meses, mas a gente vai trazer, enfim, alguns dados legais aí e um pessoal aí de peso a poder conversar com a gente. Então, dou as boas-vindas aos nossos convidados hoje, Vitor Sena, CISO na Gerdau, e Alex Amorim, CISO na Croton. Antes de começar aqui, pessoal, gostaria que tanto o Vitor quanto o Alex se apresentassem aí para o pessoal que está ouvindo e vendo a gente. Se o Alex quiser começar, o Vitor, vocês que mandam, pessoal. Vai lá, Alex. Pessoal, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, Gustavo e Edu, e um prazerzaço estar aí ao lado do meu amigo Vitor. Então a ideia acho que é a gente fazer um bate-papo aqui, falar um pouquinho sobre esse tema aí que está na moda, todo mundo está comentando, às vezes a gente vem acontecendo nos vizinhos e a gente fica pensando, né, quando será a minha hora? Então é o ponto aí de atenção que a gente fica, e aí, né, quando isso vai acontecer? Então, só falar um pouquinho sobre o Alex, né? Alex Amorim, hoje atuo direto na Cogna, antes chamava Croton, né? Então ela teve essa mudança recente, então agora nós estamos 4 BUs, direcionado tanto para o público de ensino superior, quanto ensino infantil, né? Que a gente chama de K12. E hoje a Cogna é um dos maiores grupos de educação do mundo aí, então tem por volta de 1,5 milhão de estudantes. Tive aí uma vivência forte em empresas de telecom, depois trabalhei por muito tempo em consultoria, depois em bancos, né? Então tive todo um conhecimento bancário aí de como tudo funcionava de trás das câmeras, passando por processador, adquirente, agora no grupo de educação. Eu acho que a ideia é a gente fazer um bate-papo aí, falar um pouquinho sobre o tema que está na moda aí, e eu chamo o meu amigo Vitor aí para se apresentar. Vamos lá, Vitão. Boa noite, pessoal. Também obrigado aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, chamar para conversar sobre segurança é difícil recusar, né? Porque é um tema que eu gosto muito, por isso que eu já estou aí há quase 20 anos nessa vida, né? O meu background um pouquinho ao contrário da maioria das pessoas, eu comecei em consultoria, né? Fiquei volta de 12 anos na HP, antes da HP na EDS, e depois migrei para algumas indústrias, né? Alguns mercados aí, fui CISO da Netshoes, depois passei para EMS, né? No ramo farmacêutico, e estou desde 2018 na Gerdau. Tá? A Gerdau é uma empresa do ramo de siderurgia, né? É uma empresa brasileira, mas é uma empresa multinacional, está presente em 10 países na América, né, desde o Canadá até no Uruguai. A maior produtora de aço do Brasil, uma das maiores produtoras de aço das Américas e a maior produtora de aços especiais do mundo. Tá? Então é um orgulho nacional, para mim é um grande prazer estar nesse grupo, né? E estamos aí para contribuir um pouquinho com experiências e dados que a gente foi adquirindo durante esse tempo de trabalho em segurança da informação. Obrigado mais uma vez pelo convite. Show de bola. Acho que a gente tem pessoal de peso aí hoje com um conhecimento legal, passaram por diversas empresas e áreas bem importantes aí quando a gente fala bastante de segurança, né? Mas show de bola, pessoal. Para poder começar aqui, a gente sempre joga aí, né, bastante dado para a galera que tá ouvindo a gente, apesar de que foi o que o Alex comentou, né? Estamos aí numa pandemia do Covid, estamos numa pandemia do ransomware aí também, né? O negócio está bombando de novo aí, falando principalmente, não só no Brasil, né? Mas acho que as pessoas aqui acordam mais quando está começando, né? Foi o que o Vitor comentou. Poxa, o Alex comentou, está acontecendo no vizinho, quando que vai acontecer comigo, né? Então, assim, a galera começa a ficar preocupada e eu acho que a gente vai puxar aqui um pouquinho também de vocês para dizer, enfim, vocês que participam de bastante grupo aí, de CISOs, enfim, de segurança, foi o que o Vitor falou, falar de segurança sempre é um prazer, com certeza vocês ouvem muita gente, ouvem muita coisa, vai poder dividir com as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, vendo a gente, o que as pessoas devem fazer, né, que as empresas devem fazer, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Eu só queria trazer aqui uns números, só para vocês entenderem um pouquinho da dimensão dessa questão de ransomware aí, né? Só nesse primeiro trimestre, pessoal, de 2020,
as tentativas de golpes de ransomware no Brasil aumentaram 350%. Esse é um dado da Kaspersky, tá? Então, vocês que acompanham a gente depois vão ter as fontes lá no Redcast, para vocês comprovarem esses dados. E se a gente for olhar também um pouquinho mais, eu acho que isso não é nenhuma novidade no Brasil, né? Então, lá em 2017, o Du depois vai poder falar um pouquinho, com certeza vai falar um pouquinho, né, dos ataques, os que foram mais emblemáticos aí no Brasil, puxar um pouquinho desse assunto, mas o Brasil foi considerado um dos países da América Latina que mais sofreram ataques, tá? Com esse vírus de sequestro, né, de dados aí, que atingiu o solo brasileiro em 2017, tá? Então, assim, a gente conhece bastante sobre isso vem aumentando bastante. A gente vai tirar um pouquinho também aqui dos nossos convidados, por que eles acham que esses números vêm aumentando bastante, né? Qual que é a percepção deles e, de novo, de toda essa rede que vocês estão aí no dia a dia. Eu tenho bastante dado para trazer aqui, pessoal, mas eu queria ir soltando esses dados conforme a gente for conversando. Eu acho que, Du, não sei se você quer puxar alguma aí de cara. Eu tenho algumas questões aqui legais para a gente poder impulsionar o assunto, mas quer mandar a primeira aí para a gente poder já ir no chave de ouro? Vamos embora. Não, bom, primeiramente agradeço a presença de vocês, gente. Obrigado mesmo. Acho que daqui para frente o papo vai ser muito, muito rico. Acho que a primeira pergunta que eu queria levar aí, até para você também, é quando a gente fala, né, de ransomware que a gente soube aí nos últimos meses ou nos últimos anos, grandes casos, seja com a Cato, com a Honda, com a própria Enel, e mais entender assim, né, por que vocês acham que está se tornando ou já se tornou algo tão comum e não para de crescer, né? Qual que é a visão de vocês relacionada a isso? Por que o ransomware? Por que esse tipo de ataque? Bom, posso começar? Bora lá. Eu acho que são dois fatores básicos, né, cara? Então, primeiro, por que tem aumentado tanto, né? Eu acho que desde 2017, o WannaCry desmistificou a questão da movimentação da distribuição lateral, de como se faz isso, né? E daí várias outras variantes usam esses mesmos métodos, né? É uma coisa que antigamente era um cenário mais pontual, né? E agora você vê que tem essa questão de espalhamento lateral muito presente na questão dos ransomwares, né? E o segundo ponto é que se está sendo feito esse tipo de golpe, provavelmente é porque tem business case, né? Tá dando dinheiro. Exatamente. Então fecharam o ROI dele, né? Exato. Então juntou ali dois cenários que gera a tempestade perfeita, né? Hoje é bem mais fácil de se proliferar lateralmente, causando grandes infecções, né, inclusive impactando corporações, né? Antes era um cenário mais ali de fraudes pontuais, né, para pessoas físicas ou para pequenos negócios, e agora se tomou o entendimento que a dimensão pode ser corporativa, né, empresarial, onde tem mais dinheiro para se extorquir e tudo mais. E a questão do retorno, né? De alguma forma isso deve estar dando algum tipo de retorno. Essa é a minha interpretação relacionada a esse aumento, né? Perfeito. A questão da digitalização também, né? Acho que é um ponto que bate bastante, né? Enfim, quanto mais digital, a gente bate bastante no nosso pitch de segurança, quanto mais digital, obviamente, mais portas se abrem, e a porta para o ransomware, enfim. A gente vai falar um pouquinho aqui de usuário e tudo mais, no show. Tem comentado? E você, Alex, qual que é a sua visão aí? Cara, concordo assim, muito com o nosso amigo Vitor aí, e eu vejo também, né, que essa crescente hoje ela está muito segmentada, né? Então, antes que acabava sendo uma campanha que você jogava, quem pegar pegou, como o WannaCry, que o próprio Vitor comentou, né? Foi uma campanha assim mundial, quem pegar pegou e vamos ser felizes, né? Agora o que a gente está vendo é que essas pessoas aí, esse crime organizado, ele está indo em alguns setores e a gente começa a ver que alguns estão virando a bola da vez, né? Então agora recentemente a gente viu que várias empresas do segmento de saúde entraram na bola da vez. Então automaticamente quando isso vai acontecendo, o que conversando com várias empresas aí especializadas no tema, não é simplesmente joga para todo mundo e vê quem pegar, pegou. Então tem um foco muito grande, está sendo olhado para alguns nichos específicos, e quando tem essa questão de nicho, tem um ponto que a gente começa a perceber que não são simplesmente ataques só por ausência de um patch, por exemplo. Muitas vezes é
uma conjuntura, são várias técnicas diferentes, que depois a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas são várias técnicas diferentes que acabam pegando algumas fragilidades, né? Então, esse é um dos pontos que a gente está percebendo, e agora, quem pôde acompanhar, todo dia a gente começa a ver que estão saindo patches diferentes, né? Então, patches de Citrix, patches de banco de dados, fora patches de Windows, que todo mundo já está muito acostumado, né, com isso, mas a gente começa a ver que tem uma enxurrada aí de vulnerabilidades que estão sendo descobertas, e esses ataques aí, por essa questão de ser muito bem orquestrados, a gente começa a ver que não é simplesmente o que pegar, pegou. Tem um nicho muito específico e está sendo foco alguns tipos de empresa. Eu acho que um ponto legal que você comentou, Alex, eu concordo também com essa questão de ser nicho, né? Obviamente, a gente conversa muito sobre isso há muito tempo e, cara, o hacker é uma profissão, né? Então, assim, é aquilo, o bandido vai assaltar o carro que é mais fácil, a casa que é mais fácil, a casa que tem um muro menor e por aí vai. E quando você comentou a questão da saúde, me lembrou que a gente fez um Redcast, para quem não ouviu aí, volta lá, galera, ouve o Redcast focado no segmento de saúde, onde a gente levantou alguns dados e mostra que é um segmento que tem pouco... não é que tem pouco investimento, né, mas tem pouco conhecimento em cibersegurança. E quando eu falo que tem pouco, pessoal, a gente fala aí de 5, 10, 20 empresas que investem muito, tá? Eu estou falando assim no contexto geral, né? A média de investimento enfim, de contexto de cibersegurança é pequena. A gente tem um hospital para caramba, enfim, se a gente falar de laboratórios e tudo mais. Então, acho que o que você comentou faz total razão, né? Poxa, eu vou naquele nicho onde eu sei que na grande maioria, né? De novo, eu não vou conseguir atacar todo mundo, mas é um nicho que investe pouco ainda e tem uma pouca... tem um pouco, não só investimento, mas um pouco time especializado em cibersegurança, ou seja, eu vou tirar muito mais proveito dali do que eu ficar tentando atacar banco, que investe pra caramba 1000 anos em cima disso. Enfim, eu concordo bastante também com essa questão do nicho, né? Afinal de contas, eles são um crime organizado, né? E um ponto de atenção, né, é que quando a gente fala do segmento de saúde, a gente está falando de um dado pessoal sensível. Então, assim, pegando aí até um gancho com a própria LGPD, GDPR, a gente começa a ver que não é simplesmente um dado do titular, é um dado que está falando sobre a vida pessoal ali, relacionado diretamente à saúde daquele titular. Então, assim, o risco é exponencial. Mas é um dado mais caro, né, no mercado negro do que o dado financeiro. Então, assim, as pessoas às vezes não pensam assim, você saber os dados financeiros de um lugar putz, né, ser muito caro ou é mais caro de comprar. Não, o dado realmente de saúde de uma pessoa, ele acaba sendo extremamente mais caro. E você pega aqui, né, acho que foi em 2008, a Cisco, 2018, desculpa, 18 ou 19, a Cisco lançou, eu vou lembrar aqui depois para colocar certinho no link de referência, ela lançou um relatório dizendo que realmente a ameaça digital que teve mais, que foi mais lucrativa foi o malware do tipo ransomware, né? Porque realmente hoje você consegue ir atrás de uma carteira de bitcoins e saber realmente quanto que aquela carteira lucrou. A ZDNet em 2013, que foi um dos primeiros ransomwares aí que lançaram, grandes, que foi o CryptoLocker, se eu não me engano, ela conseguiu desmantelar, encontrar a rede de botnet, e naquela época eles tinham levantado 24 milhões de dólares. Então, assim, e hoje, possivelmente, deve ser o ataque que a gente consegue realmente ter rastreabilidade de valor. Você fala de uma espionagem industrial, roubo de dados, venda, cara, você não consegue saber quanto que aquele grupo de hackers realmente faturou com aquele tipo de ataque. Já com um ataque de ransomware, você consegue saber. E é simples, né? Simples assim que eu falo. Hoje você consegue comprar, sim, seja um ransomware do tipo que você escolher, explorar tal tipo de vulnerabilidade. Você faz um e-mail ali bem criativo e tudo mais, e faz um ataque simples, né, direcionando para várias pessoas e tentando seguir. É claro que as pessoas que acabam sendo pegas são realmente de grupos menores ou pessoas que começaram agora a achar que é fácil fazer um ataque desse tipo, mas você vê que tem muita gente utilizando isso daí. Importante adicionar que assim, cara, e é um mito que as pessoas achavam que existia, né, cara, mas hacker não tem escrúpulo, né? A gente tá falando aí de dados de saúde, né? Muitas vezes o cara nem usa esse dado, porque a gente está falando de ransomware, na maioria dos casos não tem extração de dados, tem disponibilização de serviços, né? Exatamente. E aí quem é prejudicado com isso é quem mais precisa. Outra indústria que foi muito impactada agora nos últimos meses foi do setor elétrico, né? Tiveram 5 ou 6 empresas que foram impactadas por ataques de ransomware, né? E ali a gente está falando de infraestrutura crítica, né? Ou seja, pessoas podem deixar de ter abastecimento de energia elétrica por conta de um cenário desse na sua rede de automação,
né? Onde você tem ali a transferência de energia, né? E dados até de atendimento também. Então é bastante complicado. E eles acabam tomando uma pressão dessas empresas, né? Das indústrias, enfim, de tudo que está na cadeia. Aí entra numa questão, depois que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui, da questão de pagamento ou não, enfim, desse sequestro e tudo mais. Mas eu acho que a pressão que esses caras devem sofrer no final do dia para poder voltar o negócio para o ar é gigantesco, né? Então, não só o usuário final ali, a nossa casa está sem energia. O Vitor comentou aqui, cara, a indústria é uma linha de produção gigantesca parada. É aquele cara no pé ali com multas gigantescas, enfim. E se a gente pegar, eu falei ali de 2013, a gente fala do WannaCry 2016 para 2017, né? E aí o pessoal começa, pô, mas como assim 2013, 2012? Se a gente pegar realmente essa história do Ransom, isso daí eu fui atrás, tá? Para realmente entender. O primeiro que foi em 89, que fizeram um tipo de Ransom, ele chamava, o nome até a nomenclatura dele era AIDS, onde o intuito dele era realmente criptografar de uma forma bem simples, ele pedia em torno de $189, né? E a partir daí você veio com a evolução maiores aí para 2012 para frente. Se a gente pegar o histórico dele, todo mundo deve falar assim, pô, achei que era realmente o WannaCry. Claro que o WannaCry foi emblemático, né? Porque ele realmente explorava a vulnerabilidade também que não precisava, às vezes, de uma interação humana, né? Ele estava explorando uma vulnerabilidade ali que dava um tipo de acesso remoto também. E hoje, grande parte é com interação humana. Com base nisso, né? O que vocês imaginam? Que isso daí vai diminuir, vai aumentar, vai continuar? O que vocês veem desse cenário, né? Que a gente entende que lá atrás é um negócio, falamos que é bem rentável. Pô, mas vocês acham que isso vai aumentar com trabalho remoto, com possibilidades de pessoas estarem em busca de informações constantes? O que vocês imaginam? Cara, eu acho que você falou do WannaCry, só complementando, né? O WannaCry foi divisor de águas porque ele foi a combinação ali de um vírus com um worm, né? A gente não tinha isso até o advento do WannaCry. Eu acho que isso deve continuar. Eu acredito, por exemplo, é claro que o mote aí da pandemia ajudou bastante, né, na proliferação desse tipo de ameaça e desse tipo de ataque, mas eu acho que não foi só por conta disso. Eu acho que a tendência já era de um aumento desse tipo de ataque, independente da pandemia ou não. É claro que isso ajudou. E eu acho que enquanto tiver dando resultado, cara, vai continuar, né? É muito difícil para algumas empresas ainda sanarem as principais vulnerabilidades que permitem esse tipo de ataque, né? Vou pegar o cenário de indústria, que é o meu caso, tá? Você tem indústrias, sistemas legados, né? Sistemas de automação industrial, que são constituídos de equipamento que são equipamentos que não se pode aplicar patch, protocolos como o SMB-V1, que ainda são utilizados por alguns cenários, né? E aí você tem que criar uma série de controles compensatórios ou de outras estratégias de segurança, porque esse tipo de ambiente não vai deixar de existir da noite para o dia. Não é uma instalação de patch que você faz no ambiente corporativo, como saiu da Microsoft recentemente um patch crítico, no outro dia o SCCM está distribuindo para todas as máquinas, né? Precisa ser feita uma análise. Às vezes aquilo está conectado num equipamento que custa milhões de dólares. Né? Então, se você aplicar um patch, você perde a garantia do equipamento como um todo. Né? Então, tem uma complexidade aí. Eu acho que os caras, né, enxergaram isso como uma oportunidade e pretendem continuar com esse tipo de ataques por um período enquanto isso estiver dando retorno. Né? Indefinido, né? Realmente. Indefinido. E eu vejo que um ponto também é extremamente relevante, né? Que pós-Covid, acho que, sim, pelo que nós sabemos, várias empresas aí não tinha essa característica, né, de ter um trabalho 100% remoto, e de um dia para a noite a gente se vê obrigado aí a colocar 100% de todos os times de uma forma remota, né? E quando a gente começa a olhar para esse cenário, fora os funcionários, os familiares também. Então, as crianças e todos que fazem parte ali da residência. E muitas vezes o que a gente acaba percebendo é que dentro da casa das pessoas não tinha ali o equipamento, o computador. E com isso começa a ter ali um computador compartilhado para toda a família. Então, já começa alguns pontos de atenção, né? Então, criança utilizando para fazer a aula, porque a aula começa a ser remoto, outras pessoas de casa também utilizando. Automaticamente
em muitas empresas, né, até fiz uma pesquisa conversando com os colegas CISOs, né, como que estava essa questão de gestão de patch para equipamentos que estão fora da VPN, né, equipamentos que não estão conectando no ambiente, e a gente teve aí que por volta de 63% das empresas estão atualizando patches, porém essa outra porcentagem aí de quase 37% aí não estão já tendo essa gestão. Então, antes era muito simples, a pessoa entrava na rede da empresa, tinha lá uma solução, um SCCM, um WSUS, que fazia toda essa adoção de patches para os endpoints. Mas agora que a pessoa não está mais conectando na rede, por N motivos, ou conecta de uma forma só esporádica, como fica a gestão de patch, como fica a gestão de antivírus. Então, alguns controles que a gente tinha, que a gente fazia ali muito próximo, né, do usuário, porque sabia que se a pessoa ficasse 30 dias de férias, quando ela voltasse, ela conectaria na rede automaticamente, ela teria a máquina atualizada. Agora a gente já muda o cenário, que a pessoa já está aí por volta de 4, 5 meses já sem conectar no ambiente. E algumas aplicações precisam de VPN. Então, imagina, essa máquina que a gente falou no contexto de pessoas que estão compartilhando, não está recebendo atualizações de patch, muitas vezes não estão recebendo uma atualização do anti-malware, e ela conecta na VPN para fazer qualquer necessidade. E muitas vezes a empresa ela não está preparada num tipo de VPN que tem uma segmentação específica para usuários, uma segmentação específica para administradores de TI. E automaticamente, na hora que conecta, aí começa a festa. Então tem esse spread de máquinas que estão infectadas, conectam na VPN e, por sua vez, conseguem infectar o ambiente inteiro de servidores. Então é mais uma pimentinha aí em cima disso tudo que a gente está comentando. E antes era o beabá, né? Foi o que você comentou. O pessoal chegava na empresa, era o beabá. Claro, não me preocupa com isso, porque o cara, na hora que ele conectar, pum, vai atualizar e o cara não vai conseguir mexer em nada sem atualizar. Hoje em dia, a gente vem olhando bastante sobre esse tema, né? Fazendo até um jabá aí, vocês que procuram, depois dê uma olhada nas soluções, a gente tem solução para ajudar as empresas com essa questão, porque virou literalmente uma preocupação de que antes era muito simples, né? Foi o que o Alex comentou. Cara, o cara chegava, plugava na rede, pum, só ia mexer depois que estava atualizado. Hoje em dia, o cara está na casa dele, com a máquina dele, e ótimo exemplo que você deu, tá lá o filho que vai ter aula das 6 da manhã, às 9, depois o cara pega a máquina e vai trabalhar ali, e o filho vai lá, clica um monte de coisa, enfim. Às vezes usa até a máquina corporativa, né? Então tem um ponto desse, às vezes o cara não tem a máquina em casa, e putz, agora usa a máquina corporativa até para isso. Então, com certeza, traz esses pontos. Até antes de entrar numa questão... Cara, eu quero que você fale daquela questão, cara. Então, só antes da gente apimentar essa, para deixar essa para o final, para ser aquela matadora, eu queria só puxar um ponto aqui, apesar de tanto o Vitor quanto o Alex terem já jogado alguns pontos aqui, que vocês entendem como práticas, não só vocês, tá, mas que nem vocês comentaram, poxa, a gente faz parte aqui de diversos grupos, conversa muito com diversos CISOs em WhatsApp, Telegram e tudo mais. Se vocês pudessem deixar aqui, quais são as práticas que vocês recomendam ou que vocês vêm ouvindo muito pessoal aí no dia a dia? Eu tenho uma lista aqui que eu fiz para poder trazer para a galera, mas eu queria que vocês aí, que são os especialistas, trouxessem para quem está ouvindo a gente. De novo, não tem a receita de bolo, né, pessoal? Se tivesse a receita de bolo, o Du falou aí de grandes empresas que todo mundo sabe, se meter no Google aí, Hansel em grandes empresas no Brasil nas últimas semanas, meses. Se tivesse a receita de bolo, esses caras estavam ok. Mas que vocês veem que putz, cara, as empresas têm que se preocupar com esse, sei lá, com o mínimo com isso daqui. Cara, eu acho que assim, é um conjunto de planos de ação, né? Como você comentou, não existe uma bala de prata para isso, né? Mas assim, com uma forma estruturada, minimamente o que é importante, né? O que a gente acabou falando aqui, que é a atualização tanto de patches quanto a parte de anti-malware nos endpoints. Eu acho que esse é um ponto bem relevante, que agora com esse advento da pandemia acabou dando uma distanciada. Eu acho que tem toda a parte de updates, né? Tanto do Windows quanto dessas plataformas que estão abertas na internet de uma forma geral. Um outro ponto também que é bem interessante é a questão do ambiente de VPN. Quando a gente olha para o ambiente de VPN, será que a minha VPN ela está preparada
para receber esses usuários, por exemplo, como eu comentei, em redes distintas, será que na hora que a pessoa está conectando na VPN, ela tem um segundo fator de autenticação? Muitas vezes não. Então é importante colocar isso aí também como um dos pontos relevantes. Um outro ponto que está sendo muito comentado é toda a parte de VDI, ou seja, eu tenho uma estrutura específica de VDI para pessoas que não têm máquinas, sejam desktop ou notebooks. A gente viu vários casos de pessoas que levaram o desktop para casa, então colocaram debaixo do braço, levaram para casa. Então, imaginando que tem pessoas que estão conectando no ambiente com uma máquina pessoal. Um dos pontos que a gente acaba comentando muito é eu ter uma estrutura específica de VDI para suportar todo esse ambiente, essas pessoas, né? E olhando diretamente na proteção dos usuários, né? Então, como que está essa minha implantação de um segundo fator de autenticação para quem utiliza um ambiente Microsoft? Como que está o segundo fator de autenticação para quem está conectando na minha VPN? Como que está toda aquela minha solução para equipamentos que não são meus, né? A gente sempre falava lá do MDM, né? Então, às vezes a pessoa tem e não está usando. Então, é um momento importante. Eu acho que um ponto final aí para eu passar a palavra aí para o meu amigo Vitor é você ter ideia de como está seu perímetro, né? Olhando de uma forma bem direta, se eu tenho serviços que estão abertos e não estão sendo utilizados, se eu tenho plataformas que estão abertas e não deveria ou não está atualizada, ou seja, é olhar para o perímetro, né? Porque o que a gente está percebendo aí frente a tudo isso, né, que como eu comentei anteriormente, são técnicas extremamente bem elaboradas, são CVEs que estão sendo exploradas de alta criticidade, então, e de alta dificuldade também de execução, então não é qualquer um que está fazendo, e automaticamente, né, até teve uma pesquisa que eu achei muito interessante falando, né, que fala sobre a Double Sturgeon, né, que é falando justamente sobre o ponto de empresas que o que os atacantes eles estão fazendo? Eles entram na empresa, eles roubam diversos dados e a partir do momento que ele faz isso, ele solta o ransomware como coquetel Molotov. Então, assim, somente para completar mesmo ali a ação no final do dia, né? Então, o que a gente começa a ver é isso, né? Então, tá tendo aí um roubo de dados, depois em cima disso solta só o ransomware só para fazer uma fumaça, mas é uma das tendências que estão acontecendo muito forte. Então, passo aí a bola para o meu amigo Vitor. Show. Bom, eu acho que o Alex tocou bastante os pontos principais, né? Eu acho que, assim, falando de básico, né, de cuidado básico, cara, é antivírus e patch, né? Eu adicionaria um ponto a mais no básico, que é a educação, tá? Você treinar os seus usuários, né? A gente sabe que ainda o principal vetor de entrada desse tipo de ataque é phishing, né? E eu tenho visto phishings, caras, mais criativos possíveis, né, cara? Que tecnologia nenhuma barra. Porque o cara usa um e-mail válido, um domínio válido, né? E ele te engana na lábia, né? Na mensagem ali, te induz a você explodir ali o artefato, né? No seu ambiente. Então, eu acho que de Domínio base... com TLS, né? Com Cara, certificado. os caras mandam com assinatura digital, o e-mail vem assinado, né? E então, eu acho que a educação é um ponto importante, né? Que os usuários tenham essa conscientização que ações indevidas podem causar prejuízo no ambiente corporativo, né? E que saibam como identificar um e-mail falso, um phishing, o que fazer nesses casos. É importante. Então, nesses três cenários, então, ter uma disciplina boa de atualização de patches, ter um cuidado com o seu software de proteção de endpoint, né? E a educação no camada básica. Eu acho que, assim, só adicionando a pontos que o Alex já comentou de estratégias que as empresas têm considerado, tá? Por exemplo, a adoção de uma estratégia combinada de antivírus tradicional mais EDR, né? Ali olhando a parte comportamental Esse é um ponto que eu ia comentar. das ameaças, né? E também segmentação de rede. O que você puder segmentar a rede, você está diminuindo a sua camada de exposição, né? Você pode ser impactado num pedaço da rede, mas não comprometer o todo. Então, principalmente na indústria, isso é muito importante. Onde você conseguir segmentar fisicamente as redes e também ter essa questão de ter mais de um agente ali para poder te suportar. A gente viu muitos casos desse, inclusive recentes, que aconteceram, que o antivírus não pegou e o EDR pegou, né? Mas o cara tinha o EDR numa ponta, só EDR e o antivírus só na outra ponta. Então,
acabou não sendo muito eficiente. Então, eu tenho visto muita gente combinando as duas tecnologias para ser mais assertivo. Show. Essa parte de EDR é muito, né, cara, né, Gu, você ia falar também, mas assim, com Manda certeza bala. eu não consigo, talvez, imaginar, quando a gente fala de um ambiente mais seguro, a cara levar meu nível de segurança e tudo mais. Antivírus é bom, é ótimo, claro, mas você não ter mais um EDR, e aí, não está falando só de ransomware, né, a gente está falando de vários outros tipos de ameaças avançadas que segura. Então, Eu para só mim, não realmente, um confio ambiente... ainda, cara, vou ser bem sincero, tá? Ah, De ter só o EDR. Tá? E aí não, fica no não, meu coração. não, Eu pelo amor de visto Deus. muitas empresas falando assim, não, vou sacar o antivírus, vou deixar só o EDR que ele dá Não, conta de tudo. não, Acho que não Coragem, funciona. coragem. Você tem que ter o coragem. antivírus para o básico, para o beabá, realmente. E o EDR, cara, ele não é. Vamos lá, ele não foi feito para ser um antivírus, né? O próprio objetivo dele não é ser um antivírus focado. Então você tem que ter a combinação dos dois, com certeza. E aí, pegando também o gancho do que o Alex colocou, né, ele usou lá da questão da bala de prata, tem outro clichêzinho que os gringos adoram, né, que aquele there is no one size that fits all, né, ou seja, não tem um tamanho único que serve para tudo, né. Cada empresa vai ter sua característica, cada caso vai ser um caso, cada um tem que traçar sua estratégia. Exatamente. Eu acho que tem um ponto que vocês dois comentaram que parece besteira. A gente, enfim, não vou abrir nomes, obviamente, de clientes nem nada disso, mas a gente já viu aí diversos clientes sofrendo nos últimos tempos que eu falo, esses 4 meses aqui, tá, galera? Entrando aí pro quase quinto mês, que é uma besteirinha que a grande maioria dos clientes tem, que o Alex comentou também, cara, a questão do MFA ali, às vezes dentro de um contrato Microsoft, lá no Z da vida da Microsoft, cara, a grande maioria do pessoal tem e não usa isso. E parece besteira, cara. É um negócio que salva a vida, galera. Sem brincadeira, não tô fazendo propaganda deles nem nada, tem um monte de MFA no mercado bom aí, mas muitas das empresas que estão ouvindo a gente, galera que está ouvindo a gente aqui, tem a solução dentro de casa e às vezes nem sabe, né? Tá na gaveta ali e fala, putz, cara, isso aqui poderia ter me ajudado? Cara, isso poderia ter ajudado, porque no momento zero o cara ia precisar da sua autorização ali para poder entrar. Parece besteira, mas putz. E te Já falo tá que pago, né? já tá pago. E eu te falo que as Exato. empresas só colocam, depois que elas descobrem, elas falam assim, putz, mas aquele cara ali, o diretor reclamou de ter que digitar o SMS, de aplicativo. Esses caras só conseguem adquirir, realmente, de fato, implementar depois que você faz um teste de password spray neles. Fala, olha, tá aqui, né, a quantidade de usuários que utilizam seus padrões. Aí você passa e fala, putz, qual que seria a única forma de eu me proteger? A forma de você bloquear as senhas do cara padrões, você vai estar sempre correndo atrás do rabo, né? Dá para você fazer isso daí no AD ou algo do tipo, mas a melhor forma é MFA. Além de o cara não conseguir ter acesso à conta, o usuário final ainda é notificado de que obteram acesso à conta dele. É Então são chamar o coisas cara aqui e falar simples. assim, ó, é só esse checkbox aqui, eu posso aplicar agora, que a gente tem falado há meses para aplicar. Basicamente, fica em cima disso. Pô, mas show de bola, Eu legal acho que ter... evoluiu bastante, né? Hoje, quando a gente olha, é simplesmente um push que manda no seu celular e você dá um autorizar e já foi, né? Então, é algo tão simples, né? Então, não tem mais aquela coisa de você ter que receber um SMS ou você ter que ir lá no Authenticator para pegar o número. Pô, você escolhe como você quer. Mas eu acho que essa questão do push ficou muito mais fácil, né? Ficou muito bacana. Pô, mais Exato. uma friendly user, né? É o user E até experience que a galera para pira. outros pontos que a gente está estudando também, né, cara, que vai ser, eu acho que o next step disso, é o MFA combinado com o passwordless, né, cara? Aí fica simples pro cara, o cara não precisa nem digitar a senha. Um minuto, 10 segundos o cara se resolve ali, né, com o celular e impressão digital. Exato. Aí você É o tem mundo sem senhas, né? diversas soluções aí, seja próprio Windows Hello, seja outras soluções. E acesso condicional, combinando com acesso condicional, você mata, né? Você literalmente, eu confio nessa máquina, esta máquina que já conectou antes, daí em diante você consegue fazer algumas Confio nessa combinações. rede e por aí vai. E acho que um ponto Perfeito. legal, a gente está falando muito aqui do lado empresarial, obviamente, mas galera, todo mundo aí usa Instagram, WhatsApp, os Gmail, os Hotmail da vida, e na grande maioria todo mundo aqui é ativa, né? Fica preocupado ali se vazar os seus dados. Enfim, tem que ter a mesma preocupação quando a gente fala na empresa também, né? Enfim, é tão simples quanto quando você entra lá no WhatsApp toda hora digita a senha, não é? Você não fica preocupado que a sua esposa vai lá e pega o seu WhatsApp, ou enfim, qual seja o cenário, vamos ficar preocupados também em Cara, relação à minha senha. tem um ponto curioso sobre isso daí, né? Ano passado, eu entrei no mercado em 2018, igual eu comentei, né? E uma coisa que eu gosto de fazer no começo, assim, é eu mesmo ministrar um treinamento de conscientização, porque eu consigo estar ali no face-to-face com a empresa e sentir até como é que está o nível de maturidade dos usuários, né? E um dos itens que eu faço nesse treinamento de segurança é relacionado ao sequestro de WhatsApp, né, onde a gente cita ali a questão do duplo fator de autenticação, né, para o cara garantir isso daí. Em todas as turmas que eu apliquei o treinamento, eu fiz bastante treinamentos, inclusive dentro e fora do Brasil,
né, nas unidades da Gerdau fora do país. Em todas as turmas, 100% das turmas, quando eu chegava nesse ponto, alguém da audiência, né, alguém que estava ali assistindo o treinamento, me citava um ou mais casos que aconteceu com a família dele de sequestro do WhatsApp por não ter a funcionalidade. Né? Então, se a gente fosse fazer uma pesquisa, cara, É um negócio básico, hein? isso aí já dá case. Exatamente. E acho que é mais fácil de conscientizar também, né? Porque eu acho que tudo que a gente consegue trazer para o dia a dia, eu acho que as pessoas conseguem conectar aí e ver a importância. Putz, mas show de Gustavo, tô bola. ficando ansioso aqui, cara. Manda bala. Não, você. Só um ponto que eu acho que é legal a gente adicionar também, antes de vir a pergunta bomba aí, é o ponto, né? A gente comentou sobre essa possível segregação de rede, né? A gente sabe que isso tecnicamente é difícil de fazer, e um dos pontos que vem bem a colaborar, que virou uma tendência aí, tá? Ajuda demais, é a micro e nano segmentação. Então eu só colocaria essa pitadinha final aí, que isso, de uma forma geral, ajuda demais o ambiente e ele consegue, de uma forma muito bacana, quando uma máquina está infectada, no momento que está criando um serviço, ou ela vai chamar um callback, qualquer coisa do gênero, automaticamente você tem uma proteção adicional. Então, serve tanto para fazer essa segmentação de rede, quanto para ter essa proteção adicional. Boa, Legal. boa. Isso Uma daí é uma dica coisa que aí. você não ouve muita gente falando. Exato. Até anotei aqui, eu realmente não tinha ouvido. Show de bola, galera. Então falamos aí, enfim, do porquê que vocês acham que o negócio vai proliferar. Acho que tá todo mundo aqui de acordo que, putz, se o negócio é bom, ele continua. Quando eu falo bom, é para os nossos amigos não éticos, obviamente, né, que fecha o ROI. Do porquê que isso cresce muito no Brasil, legal, estamos super alinhados. As recomendações, né, que vocês trazem aí, isso é super legal. A gente estava conversando aqui, offline, né, pessoal? Obviamente a gente entende um pouquinho aqui sobre os temas que a gente vai puxar. E aí a pergunta bomba que a gente fala que a gente vai trazer aqui, não tão bomba assim, né, pessoal? Mas enfim, eu acho legal ouvir a opinião de quem está ali na linha de frente aí, executivo de grandes times, e de novo, conectado com diversos executivos aí no dia a dia. A grande pergunta bomba eu queria saber qual é a opinião do meu amigo Alex e do meu amigo Vitor em relação a pagar ou não por aquele dado, fique criptografado. Criptografado na minha empresa, eu recebi aquele e-mail. Olha, para Pagar o resgate do ransomware. Exatamente. Qual que é a opinião de vocês em cima disso? Literalmente, Eu opinião CPF de vocês aí, tá, galera? Eu tenho um fato engraçado, né? Eu até comentei um pouquinho com vocês, né, sobre isso daí. No início do ano, eu estava participando da RSA Conference, né, em São Francisco, e dentro do evento eu fui convidado para um sub-evento chamado CISO Bootcamp, né, que era um encontro com vários CISOs ali de várias partes do mundo, né? Tinham 3 brasileiros nesse encontro, né? E aí, num determinado momento desse evento, fizemos ali um tabletop com a Booz Allen, né? E foi feito ali um teste de mesa e tal, e o tema era ransomware, né? Era uma empresa que foi invadida e teve um comprometimento por ransomware, e a gente chegou justamente nesse ponto, que foi colocado no exercício de pagar ou não o resgate, né? E aí a gente começou a dar algumas ideias, tinha um outro amigo brasileiro nesse grupo, né? E os americanos quase voaram no nosso pescoço, né? Porque se você falar em pagar ransomware, o cara fala assim, não, a gente não financia o terrorismo, né? Por princípio, aqui, igual coisa que você vê em filme, né? Os caras falarem, a gente tentou argumentar, assim, cara, veja, a gente não está falando de terrorista, a gente está falando de fraudador, de estelionatário, né? Mas o meu ponto é assim, eu sou contra o pagamento de resgate, de financiar crime e tudo mais. Mas eu acho que as empresas precisam ter, isso é minha opinião, né? Pelo menos o plano de resposta para um incidente desse que considere o cara comprar Bitcoin, né? O cara saber como é que ele faz ali, até mesmo para ajudar numa investigação. Existem casos que eu já vi que a polícia pede que você dê corda ao fraudador para tentar rastrear, né, o criminoso, ou alguma forma assim. E um desse cenário pode ser você pagar ali uma máquina, né, o resgate de uma máquina, não do seu parque inteiro, para entender como é que é a dinâmica, se o cara vai fornecer realmente uma chave para fotografar, ou se aquilo já é caso perdido. Então, você precisa ter pelo menos um cenário ali de plano de resposta a esse tipo de incidente que considere algumas coisas nesse sentido, mas não pagar simplesmente, né? Você vê o ataque, você tem lá um fundo para pagar ransomware, né? E vai lá e paga o resgate, né? Isso eu sou contra. Tá? Perfeito. Porque aí o ROI nunca acaba, né? Não. Exatamente. Acho que vai muito em linha, né, com o plano de continuidade de negócio, né? Então, quando a gente pensa nesses cenários, se acontecer
como que a minha empresa vai estar preparada para isso, né? Então, acho que esse ponto que o Vitor comentou é extremamente relevante, porque a empresa, ela tem que ter na cabeça, né, que pode acontecer. Beleza, mas acontecendo, como que ela vai reagir em relação a isso, né? Eu acho que um ponto importante é, nesse momento, a empresa que, por exemplo, você tem algum contrato de threat intel, é chamar esses caras para a mesa também, visto que eles têm esse conhecimento e têm esse conhecimento de como lidar com tudo isso, para eles poderem te ajudar também, né? Então, é entender como que vai ser feito todo esse processo, como que você vai abordar, como que você, por alguma razão, pode ser que vai se comunicar com esse fraudador. Eu acho que então tudo isso é importante, né? Ter muito claro o que a empresa vai fazer nesse momento, né? Então acho que esse é o ponto mais importante. Boa. Eu e o Gu aqui, nós já vimos, né, casos onde nós já participamos, assim, casos de empresas que tiveram 100% dos seus dados, empresas que pagaram um determinado lote de máquinas para validar e no segundo lote foi adquirido um valor maior, foi pago o valor maior e eles receberam os dados, e empresas também que já pagaram e nunca receberam. Então, assim, mas da mesma forma que nós já tivemos esses casos, com certeza as pessoas que estão nos ouvindo também já tiveram casos diferentes, e eles vão conseguir também de falar assim, não, de todos os casos que eu vi, houveram mais sucesso nos casos de pagar e não receber, ou não, houveram mais casos bem-sucedidos de pagar e receber os dados. É aquilo que está falando de opinião pessoal. Eu também não sou a favor de pagar de imediato, mas contanto que você tenha um plano, né? É muito do que tanto o Alex, o Vitor... Eu ia acrescentar, cara, que a melhor estratégia é você não depender do resgate, né, cara? Perfeito. Se você tiver ali um plano de backup dos dados, um plano de recuperação desses dados de maneira pontual, ou ter até as prevenções que você precisa. É claro que ninguém está 100% seguro, né? Igual a gente estava falando no início, né? O que aconteceu com as empresas recentemente de sofrer um ataque hacker foram casualidades, porque poderia ter acontecido com qualquer empresa outra. No Brasil. Exato. A gente vê empresas top no nível de maturidade de segurança que tem problemas desse tipo. Exato, então... exato. E aí quem somos nós, né, para também falar assim, vamos supor, o cara não tem backup, ou o backup que ele tem é de 2 meses atrás, porque convenhamos, não é todo mundo que realmente fica fazendo testes de backup, de recuperação de arquivos. Esse é um negócio que a gente fala há anos, hein, meu? Teste de backup, parece um negócio besta. Tá aí, galera, um ransomware salva a vida. O MFA, o backup. Conscientização, principalmente. Exato. Aí você pega, não tem backup, não tem os dados, pararam o sistema, você acha que eles vão fazer o quê? Não vou pagar para não compactuar, não, né? Não, a primeira tentação que ele ia fazer realmente é ter aqueles dados e voltar à operação, né? Ainda mais se a gente estiver falando de uma indústria, uma fábrica, que é 24/7, não tem como recuperar mais esse dinheiro. Cada hora perdida, não tem como você recuperar, eu vou trabalhar dobrado. Não, você já está trabalhando no seu limite, né? Então, assim, realmente acho que você entender sua dor real e ir atrás desse plano. Gu, qual que é a sua opinião? Será que só eu vou ser o do contra aqui, só para apimentar? Não, muito pelo contrário, eu também sou totalmente contra aí. Eu acho que, enfim, é incentivar, né? Incentivar o crime, literalmente é isso. Mas também não estou eu aqui para julgar quem paga ou já pagou, pensa que tem que pagar. Eu acho que vai muito do negócio. Eu acho que quando a gente está falando lá com o executivo que vê o negócio dele parado, no primeiro momento ele olha para você e fala, cara, beleza, é tudo muito lindo, só que é o seguinte, cara, meu negócio está parado, eu tomando prejuízo aqui de 1 milhão por dia, cara, eu vou pagar. Mas aí, enfim, eu acho que, infelizmente, a gente fala que muitas das empresas só trabalham a segurança depois de que ter acontecido alguma coisa, né, na dor. Aí aquele cara que vai liberar o MFA é o cara que vai liberar um investimento para ter uma empresa de monitoramento, que vai liberar um projeto de antivírus, XPTO, enfim. Eu sou a favor aí de não pagar. Esse é o meu ponto. Eu acho que não tem que pagar. Eu acho que tem que trabalhar para que isso não aconteça. Mas também não acho, foi o que o Vitor comentou, então, estou ouvindo aqui e vou dizer então que essa multinacional que sofreu aqui no Brasil no ataque, você quer me falar que esses caras não investem em segurança? Não é isso. Não é isso. É o que a gente sempre fala, né? Segurança está correndo sempre atrás do rabo, né? Então, eu acho que os ataques eles são cada vez mais direcionados e sofisticados. E é injusto, né, cara? Você vê assim, você tem que se defender de milhares de vulnerabilidades. O cara do outro lado, ele precisa achar uma do seu lado. Uma, exatamente. Né? Exatamente. Esse é o ponto, falou tudo. E onde eu ia terminar, tipo assim, legal. Eu tenho aqui, eu corrijo 90% das minhas vulnerabilidades. Cara, beleza. Aqueles 10% são que podem trazer aí um problema gigantesco para você.
Então, assim, sou totalmente contra também, mas eu acho que as empresas têm que começar e acho que é um ponto em comum aqui entre nós quatro, e que o Vitor e o Alex puxaram, que é a questão de ter um plano, né? Beleza, aconteceu. Pode acontecer, galera. A gente está conversando aqui, isso vai acontecer, acho que muito daqui para frente, até, enfim, até se criarem outros métodos e assim vai, né? O mundo, ele caminha assim, mas eu acho que as empresas têm que ter um plano, né? Se isso acontecer, o que eu faço? Qual que é o meu plano de contingência? Como que eu volto? Eu vou pagar, não vou pagar? Se eu for pagar, eu acho que um ponto que o Vitor comentou, cara, beleza, eu vou pagar. E aí, como eu compro Bitcoin? Aí os caras ficam assim, putz, e aí, como que é? Vou no banco e compro? Ou seja, tem que entender como que tudo isso funciona, até para você operacionalizar essa questão toda. Mas show de bola, galera. Du, não sei, a gente sempre fala, né? Vamos tocar lá até os 40, quase 50 minutos, para também ficar um papo legal e não ficar aquele negócio maçante para a galera ouvir. O assunto acho que rodou, putz, show de bola. Bem. Sempre comento aqui que é um papo de boteco, né? Falta sempre o aperitivo, o tira-gosto e a cerveja. Cara, já falei, a gente precisa da cerveja na próxima, velho. Precisa manda todo mundo, quem vai participar recebe a cervejinha e vambora. Mas não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Du, quer puxar mais algum assunto? Alex, Vitão? Não, gente, para mim já foi suficiente a aula aí que a gente recebeu também aqui, que a gente sempre aprende também com os convidados e mais do que satisfeito. Show de bola. Alex, queria novamente agradecer sua presença. Vitor, agradecer sua presença. Se vocês puderem comentar alguma coisa nos minutos finais aí para a gente finalizar. Não, cara, eu que agradeço, como eu falei, para mim, eu me dedico à segurança da informação desde que eu me entendo por gente no mundo corporativo, é claro, né? Eu já fiz outras coisas também, já joguei bola, já, né? Mas para mim é um prazer falar, né, cara? Sempre que precisar, estou à disposição. Sempre que a gente conseguir, a gente tá junto, tá bom? Muito obrigado aí pelo convite. Parabéns pela iniciativa também. Foi excelente. É isso aí. Parabéns pela iniciativa. Pô, muito bom isso, muito bom falar do tema. Ainda mais tá do lado de pessoas aí fantásticas, pô, papo de altíssima qualidade. Só faltou a cerveja, realmente. Acho que isso não pode faltar. Mas, pô, fantástico, fantástico. Acho que é importante, né? Acho que nesse momento que nós estamos, quanto mais informação, quanto mais aí ter essa troca de experiência, assim, é fantástico, porque uma das coisas, né, que eu aprendi no mundo bancário é que os bandidos, eles se falam, os bandidos, eles se comunicam, os bandidos têm grupo de WhatsApp e eles vendem as técnicas um para o outro. É normal, faz parte do mundo deles. Então, se a gente... E a gente... E a gente, às vezes, muitas vezes, vive em silos, né? E a gente acaba não tendo essa troca de ideia, essa troca de experiência. Então, acho que essas iniciativas são fantásticas, porque acaba colocando aí um pouquinho o que nós vivemos, o que a gente pensa um pouquinho. Claro que nós não somos o dono da verdade, acho que cada um tem uma opinião, cada um tem uma ideia diferente, mas todos podem contribuir, e acho que esse mundo colaborativo é fantástico nesse momento. Com certeza, show de bola. Pessoal, de novo, quero agradecer, Edu, mais uma vez aí, acho que o papo foi fantástico. Obrigado. Foi. Pessoal, a gente chega aí ao fim de mais um episódio. Hoje o tema, né, o Hanser e uma ameaça tão persistente, né? Então a gente bateu bastante sobre esse tema, acho que o papo foi muito legal. Agradeço mais uma vez a presença do Vitor, Fena e Alex Amorim. Pessoal, brigadão pelo papo. Vocês que acompanham o Redcast, visitem a gente lá enfim, no Deezer, Spotify, Apple Connect, SoundCloud, YouTube. Voltamos daqui 2 semanas, pessoal, com mais um Redcast para vocês. Então, vamos para cima e contem com a gente aí. Grande abraço. Redcast.